Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Pepinha Podcast. E esse Pepinha Podcast de hoje é um assunto onde todos vocês vão se interessar. Eu tenho aqui hoje o amigo Dr. Carlos Fernando, um doutor em legislatura eleitoral. Não é isso? O Fera, tá bom? E temos também a participação de William Vasconcelos, que atua também na área de legislatura eleitoral e está aqui com a gente hoje para a gente falar sobre as mudanças na legislatura eleitoral para 2022. É isso aí mesmo? Isso aí, doutor Carlos. Então, vamos começar com o senhor. Se apresente para a galera, apresente aí as suas credenciais, da carteirada. Rapaz, carteirada diante de vocês. É até muito difícil dar essa carteirada, sabe? Porque realmente, Pepe, eu quero agradecer a oportunidade. E eu sempre falo o seguinte, a discussão de eleitoral, ela não devia acontecer somente no ano anterior à eleição, isso aí devia ser realmente algo constante, tá? Eu sou Carlos Fernando, advogado especialista em direito eleitoral pelo IDP, eu também estou me pós-graduando em direito público, professor universitário, servidor público, enfim, um estudioso dessa questão eleitoral, apaixonado pelo direito eleitoral, faço eleição aqui no Distrito Federal desde a primeira legislatura pós-redemocratização, ou seja, aquela eleição onde teve a discussão se o Rorizão podia ou não sair candidato, porque tinha sido biônico, essa questão toda, participei, eu era menino à época. Então assim, política está correndo na veia, corre aqui na veia, eu acho que a gente, quando participa disso, acaba se envolvendo. Todo ano eu tenho uma questão, viu, Pepa? É uma crise de identidade. Eu falo, vou largar a política. Vou largar. Aí chega alguém e fala assim, doutor Carlos, você não larga, não tem jeito. E eu me tornei advogado com o intuito justamente de largar a política. Aí, vou me especializar em quê? Adivinha, né? Direito eleitoral. Tem como largar? Não tem. Então, eu sempre me nomeio um técnico político. Ou seja, porque eu conheço os dois lados da moeda. Eu conheço tanto quem está na rua pedindo voto para o eleitor e faço as minhas críticas aos processos eleitorais, quanto da questão técnica. Então, por isso que... E um eterno aprendiz. A verdade é essa, um eterno aprendiz no direito eleitoral. Na verdade, a verdade é que nós aqui queremos justamente aprender com o senhor, né? Essa experiência toda, né, doutor William? Que o doutor William agora vai também se apresentar. Nós queremos viver, aprender com o senhor essa experiência, porque estamos aí entrando um ano eleitoral, um ano que é crucial para que a comunidade saiba a quem escolher, como escolher e quais são essas mudanças pelo qual foi votada agora, né? Elas estão aí ainda fresquinha. Era do forno agora. Do forno agora. Doutor William, se apresente para nós. Antes de tudo aqui, dar uma boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui no Pepinho Podcast, junto com pessoas ilustres. E é um prazer também, doutor Carlos, né? Conhecendo aqui, batendo um papo, esse comentário gostoso citado por Vossa Excelência. Estou aqui mais para aprender, né? Embora tenha elaborado um eleitoral desde muito antes da OAB, como estagiário ali, junto com outros advogados, no caminho do DF, no Goiás, aí fora. É sempre bom aprender. E muito aprende quem ouve. Então hoje aqui quero ser um ouvinte participante ao seu lado aqui com esse conhecimento histórico. Mas vai ser muito gostoso também colocar aqui, citar as experiências. As minhas pós-graduações no eleitoral ainda está a caminho de finalizar, mas tenho um pós em Direito Administrativo, Direito Público. E quero aqui muito mais aprender e debater os assuntos que a experiência da vida nos trouxe. O Pepinha Podcast é quem agradece. Na verdade, a gente agradece a oportunidade de esclarecer para todo o Distrito Federal essas mudanças para que as pessoas possam, de fato, saber escolher corretamente, saber quais são os caminhos, tá? Para que lá na ponta não errem. É com vocês, viu? Vamos lá? Uma coisa que eu acho interessante nessa mudança, né,
legislação eleitoral é que muita gente não tá tendo interesse de saber o que está acontecendo. É uma coisa que eu observo, a gente conversando com as pessoas e tudo mais, eu acho que muita gente nem sabe ainda que aconteceu essas mudanças, né? E eu acho que a gente trazer esse assunto hoje, somente nesse período agora que a gente está vivendo agora, eu acho que ele é fundamental e necessário. Porque querendo ou não, teve muitas mudanças significativas. Qual foram as principais mudanças, doutor? Vamos lá. Foram muitas, né? Primeiro, há de se falar que cada eleição na verdade, um aprimoramento da legislação eleitoral. Tá? Se nós pegarmos desde quando se falou em democracia, né, no Brasil, lá em Vargas, na época de 1934, nós podemos ver que, apesar da nossa democracia ser uma democracia ainda bebê, nós estamos caminhando para o processo democrático chegar ao que realmente ele tem que ser, que é a manifestação da vontade popular. Hoje, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, eu falo que a vontade do povo ela não é respeitada da forma que a legislação ainda caminha. E eu acredito que essas mudanças que aconteceram foram apenas alguns degraus para que se mude e lá na frente realmente a representatividade possa ser vista. Tá? E aí nós temos tanto a representatividade da questão majoritária quanto da questão proporcional. E aí há de se falar, e aí eu vou fazer um corte, aí se vocês me permitirem, viu, doutor? Nós vamos falar principalmente das proporcionais, das eleições de deputados federais. E aqui no Distrito Federal vamos fazer um corte desse jeitinho, eu acho que, porque senão eu vou ficar aqui falando 3 dias e a gente não acaba. Não. Então assim, acho que a gente tem que fazer um corte. Nós vamos falar o seguinte: processo eleitoral proporcional são eleições de deputados federais e aqui no Distrito Federal de deputados distritais, que acumulam as funções de vereador e deputado estadual. Ou seja, qualquer estado, aqueles que não são do Distrito Federal sabem. Mas daqui a 2 anos eu vou ter, se atravessar aqui a fronteira, que for aqui para Planaltina de Goiás, que é nosso vizinho aqui, que aí o doutor advoga muito lá também. Lá ele é mestre, aqui também mas lá ele manda. E daqui a 2 anos eles terão eleição lá, que é a eleição para vereador, tá? E prefeito. Mas como nós estamos falando só dos proporcionais, aqui nós vamos fazer esse corte. Vamos falar especificamente de deputados federais e os deputados distritais do Distrito Federal, até mesmo para dinamizar melhor. Bom, quais foram as mudanças? Primeiro nós tivemos uma emenda constitucional, nós tivemos 3 leis ordinárias e uma lei complementar para poder fazer essa grande mudança eleitoral para as eleições do ano que vem. Com um único objetivo: toda mudança que tem é para diminuir a desigualdade das eleições. Que todos os candidatos eles possam ter uma coisa chamada paridade de armas. É difícil, porque infelizmente ainda a gente vê o poder econômico mandando em diversas candidaturas. Às vezes a pessoa que é eleita nem é a melhor para estar no parlamento. Fato esse, se você for analisar a nossa Câmara Legislativa, dos 24 deputados distritais que estavam eleitos em 2014, tá, nós só tivemos 9 que repetiram o mandato. Tá? Então assim, e eu acredito que para o ano que vem ainda vai ter uma mudança muito maior, tá? Dessa atual legislatura. Eu, sem sombra de dúvida, eles vão ter que se rebolar para poder conseguir permanecer no parlamento, até mesmo por essas novas questões eleitorais. Então, assim, primeiro, viu o seguinte: o presidente da República ele tinha muita dificuldade em participar da posse dos ilustres deputados. Então, nós precisamos mudar logo a data para poder participar. E aí bota-se para o dia 6 de janeiro. O grande problema é que para fazer isso, a posse, no dia 1º de janeiro, ela estava prevista na Constituição Federal, como está hoje. Então nós precisaríamos fazer uma questão chamada emenda à Constituição, porque tem que estar na Constituição. Só a Constituição derroga alguma norma constitucional, uma emenda constitucional.
E aí alterou-se, e aí surgiu o seguinte questionamento: olha, como é que nós vamos fazer isso? Será que o nosso presidente atual, caso ele seja reeleito, então significa dizer que o mandato dele vai até dia 6 de janeiro ou 5 de janeiro? Então ele teria um aumento de mandato. Seria 8 anos e 6 dias. 4 anos e 4 anos. Porque quando a reeleição, né? Não, 4 anos e 6 dias. E aí não pode. Então, aí já previu o seguinte: olha, a posse do presidente da República é dia 6 de janeiro a contar de 2026. Ok? Então, próximo presidente, é muito interessante isso, ele não vai ter 4 anos. Terá 6 dias. Ele vai ter 4 anos e 6 dias. Tá? E aí... Olha os detalhes, né, cara? Então, assim, é bem interessante nesse sentido. Essa foi um briefing rapidamente. E aí, nós também tivemos na emenda constitucional a possibilidade das questões lá do voto das mulheres e das mulheres negras, né? Há muito tempo nós temos um problema de representatividade em relação aos negros e às mulheres. Uhum. Tá? E se a gente for ver no parlamento, o parlamento do Brasil realmente é um parlamento que nós temos poucas mulheres, Poucos tá? negros. E pouquíssimos negros. Justamente. Pouquíssimos. Tá? E aí a Justiça Eleitoral quer que eles participem. Então como é que nós vamos fazer isso? Nós temos que dar o dobro de voto? Não é isso. Não é isso. Porque aí nós estaríamos... Cota? Não. Cota já existe, porque cada partido, ao lançar candidato, ele tem que observar 30% para as candidaturas femininas. Tá na nominata lá, 30% para as candidaturas femininas. Então, como é que o nosso parlamento definiu? Olha, a partir da próxima eleição, com relação a fundo eleitoral e fundo partidário, financeiramente, o voto da mulher, quando a mulher tem lá 5 mil votos, computa em dobro somente na candidatura para deputado federal. Isso não vale para distrital, porque o distrital ele não computa voto para fundo partidário e fundo eleitoral, só deputado federal. Isso se refere só para federal? Só para federal. O estadual, o distrital, ele não entra? Não, claro que não. O fundo partidário é cotado Pelo deputado federal. deputado Poxa, federal. eu tava entrando nessa cota. Não. Tempo Então, de assim, televisão também entra também, né? Tempo de televisão, justamente o seguinte, mas se for analisar bem, para a próxima eleição não tem valor. Para de 2022, ela só vai fazer um efeito para outra, para 2026. Tá? Uhum. E outra questão também é justamente que nós vemos, que está bem em voga, é a questão da fidelidade partidária. Mais do que nunca, nós vimos que alguns parlamentares, eles... Porque a grande questão é que o mandato não é do parlamentar. Olha que loucura, Pepa, isso. Eu voto, por exemplo, no doutor aqui. Bom, não, eu voto no Pepa. Vou votar no senhor, doutor. Vou votar no Pepa. Eu voto no Pepa. Por exemplo, Pepa, se você for candidato. Voto no Pepa. Só que o seu mandato não pertence a você. Pertence ao partido. Ao partido. E aí, como é que alguns parlamentares faziam? Eles arrumavam uma arruaça, tal, e tinha algumas regras específicas lá. E no final, eles conseguiam até dar uma justa causa no partido, trocaram e não perdiam o mandato. Não perdi o mandato. Tá? Hoje, se você tiver realmente a anuência do seu partido, ou então o próprio suplente pleiteava e virava aquela confusão. Até teve casos no Brasil que o suplente tomou o mandato da pessoa que saiu do partido. Hoje não, desde que tenha a anuência do partido, Ele pode trocar. E o partido não perde a contabilidade para o fundo partidário. No partidário. Você não leva, você vai embora, mas você não leva o dinheiro, não. A cota vai só para O partido recebedor do A candidato cota fica não do vai partido, receber a consequência do seu voto. Uhum. E, assim, nós vemos que, nesse sentido, foi muito boa a emenda constitucional, tá? A emenda constitucional a 111, tá? Porque realmente precisava dessas mudanças. E aí, nós tivemos também uma lei que é a 14192, que ela criminalizou, ela endureceu a questão de discriminação da mulher. Veja bem. Muito importante você lembrar isso. Por quê? Tipificou. Porque antes, assim,
as mulheres, elas eram tidas aí como... Nós tivemos o ano passado, a parlamentar lá que está concorrendo a cargo majoritário, que eu advogava para ela, saiu, ela é despreparada. Tá? Olha que loucura, pela simples condição de mulher. Se fosse hoje, não teria. A pessoa, para falar uma coisa dessa... Ela não pensar 1000 vezes na Pensar 1000 vezes antes de chegar e levantar uma questão como essa. Não é porque é mulher ou homem que tem mais capacidade. Não é medida por aí. Concordo. Tá? Então, assim, pelo contrário, né? Eu acho que a gente tem que incentivar, sim, a participação feminina, a participação aí de todo mundo. E O 30%, na verdade, o 30% já é um grande passo. Tá? Sim. O 30%, ele já entra com um grande passo nessa participação, nesse envolvimento feminino. Agora, ele não precisa ser deturpado, que muitas vezes a cota feminina, o partido está ali dentro da cota, a cota feminina, mas não pode ser só para cumprir a determinação. Não, mas eu acho que agora a somatória de voto é importante. Não, e outra, rapidinho, só lá dentro. Mas o importante é para falar isso, porque essa legislação ela veio justamente modificar isso, na minha visão. Sim. Porque antes, nas eleições anteriores, traziam as mulheres, né? Fazia a cota de 30%, mas tipo assim, vamos fazer só para complementar ali a nominata. Não se preocupava, mas agora eles vão ter que se preocupar que essas mulheres tenham um investimento para trazer votos de novo para eles, porque aquilo ali vai refletir para eles lá no fundo eleitoral. Eu vejo Então, isso, é um dos pontos são a diferença. Eu vejo isso, com todo respeito, como se fosse um incentivo ao partido também, incentivar a mulher a ficar lá. Porque antes tinha aquela questão, coloca aí para complementar, mas ela se vira aí. Se vira. E fica, valia Deus dará. E nesse se vira aí, o doutor sabe muito bem, que as mulheres viravam alvo de disputa dos outros partidos para poder quebrar uma candidatura de partidos aí de outros. Agora, com essa situação, o incentivo ficou interessante, porque o partido vai ficar em cima, apoiando também e empoderar a mulher nesse sentido. Eu vou mais além, tá? Eu vou mais um pouquinho Vamos. O que acontecia antes? Eu vou ajustar mais. O que parafuso, doutor. aconteceu? Nós tivemos casos de eleições, principalmente municipais, que as mulheres foram convidadas para um chá daqueles... vai ganhar... aquelas vasilhas lá, né? Eu não vou falar o nome para não fazer propaganda. Vai falar. Fazer lá o brinde lá. Participa aqui e vai ganhar lá o tapoé. Será que da gente, da mulher lá, quando vai prometer tapoé? Porque se minha esposa, se eu pegar tapoé dela pra fazer qualquer coisa, com guerra, né? Ela só me dá lá as manteigas, né? Vai quebrar a porrada. Só a manteiga lá, eu só posso levar nas vasilhas de manteiga. E a vasilha de sorvete. Aí o que acontecia? Chegava lá, assina aqui a lista, aí assinava. Daí a pouco essa lista já era uma filiação partidária. Caramba. E no dia da eleição, Ela era ela era candidata. Nem Nem sabia que foi escolhida Doutor, pra ser. ainda que sorte nós que não contaremos onde que era. Não importa. Aí, resultado da história. A Justiça Eleitoral viu isso. O que a Justiça Eleitoral fez? Começou, e aí começaram a impugnar essas candidaturas. E qual é o efeito prático disso? Cai todo o DRAP. Então nós tivemos aí, já a pessoa na posse, já tomou posse, já passou a eleição, perdeu o mandato. Perdeu o mandato por um erro do partido. Não é o partido que é dono do mandato? Sim. Como é que ele comete uma fraude eleitoral e a Justiça Eleitoral não devolve? Então, por isso que a Justiça Eleitoral agora, e aí veio com bons olhos também, que daqui a pouco nós vamos falar sobre o novo número de candidatos que serão lançados, e isso também é um lado positivo, porque diminui essa questão da quantidade de pessoas que você tem que capitanear só para fazer número. Então, realmente, quando você votar em X, são pessoas que realmente têm alguma representatividade ou deva ter, porque senão o partido não consegue eleger ninguém. Doutor Carlos, Mas esse é um assunto que nós vamos entrar nele especificamente daqui a pouco. Isso é interessante porque isso traz qualificação para a disputa eleitoral. Sim. Traz qualificação para a disputa eleitoral. E há muito tempo, doutor William, precisa dessa qualificação. Há muito tempo precisa... o processo de democratização, né, o processo eleitoral, sim, isso vai acontecer sim. Só que também precisa do processo de qualificação.
que muitas vezes nós temos um número enorme de candidatos e que no final da conta o cara só tem o voto dele. E precisava-se de uma nominata de 48 e aí vai. É um assunto que nós vamos bater. O senhor que é especialista, o senhor vai entrar nisso. Eu acho que a gente pode até começar a entrar da seguinte forma, Pepa. Primeiro, a possibilidade da criação das federações. Essa veio com a Lei 14.208. O que são as federações? Tá? Vamos lá. Nós tivemos na eleição próxima passada uma coisa chamada cláusula de desempenho. O que eram cláusulas de desempenho? Os partidos eles precisavam fazer um número X de votos para deputado federal, porque senão eles teriam aí, não teria tempo de televisão, fundo partidário, fundo eleitoral, ou seja... Poderia não até ser extinto, não é isso? Exatamente. Isso aí causa extinção. Porque veja bem, gente, e aí é uma questão de representatividade mesmo. Nós temos hoje 35 partidos que estão hoje aptos a lançar candidatos no Brasil. Você imagina que democracia é essa que sobrevive a 35 partidos ganhando fundo eleitoral, fundo partidário, tempo eleitoral? Gente, vamos ser honestos. Partido se tornou negócio. Eu conheço presidente de partido que era dono de campo de futebol, que hoje anda de helicóptero, dono de mansão. Não vou falar nem quem é, porque é complicado. Sabe? Mas assim, tá bem do lado da gente. Virou negócio. Ele fala que é meu amigo. Então assim, gente, nós tivemos várias questões nesse sentido aí que precisa ser revisto. Olha, se você tem representatividade realmente... Ok, se você consegue vencer, ok. Se você pega o dinheiro do fundo eleitoral e fundo partidário e usa para isso, perfeito. Isso é salutar a democracia. Tá? Mas, aí o que aconteceu agora? Bom, os partidos começaram a se movimentar, falaram, poxa, como é que nós vamos resolver essa questão? Porque se eu não tiver fundo eleitoral e fundo partidário, me arrebentei. Morreu. Tá? Acabou o negócio. E aí, os nossos nobres parlamentares falaram, não, vamos fazer a federação de partido. O que é a federação de partido? É a junção a nível nacional que tem que repetir nos estados dos partidos para lançar candidatos, mas não para aquela eleição. É a diferença da coligação. A coligação acabou na proporcional, tá? Na majoritária permanece, na proporcional acabou. Porém, criaram a figura da federação de partido, que é sei lá, quantos partidos? Por exemplo, 3 partidos, tá? São 3 partidos que se unem para lançar aquele número X de candidato, como se um partido só fosse. Ok? Então, vamos pensar aí. Partido A, B e C. Nós 3 vamos nos unir e nós vamos lançar nossos candidatos. A grande questão é que a fidelidade agora, partidária, não é só mais do partido, é da federação. Entende isso? E vale para o próximo mandato. Para os 4 anos do próximo mandato. Tá? E aí, você acaba... imagine isso, como é que eu vou sair dessa federação agora? Se o meu mandato agora não pertence a um partido, pertence à federação. E ao mesmo tempo é como se fosse unidos viveremos, porque um partido sozinho poderia deixar 2 mortos. E os 3 juntos eles vão estar ali mantendo a sua... Mas para quem conhece bem todo um processo eleitoral do Brasil, o entendimento antes é uma coisa, mas o pós... nós não sabemos os reflexos, é muito novo. É muito novo, justamente. Ó, no casamento, esse casamento vai ser um barato. Ontem mesmo eu vi aí uma que não é fusão, né? Uma federação aí que está se formando aí, que eu fico imaginando como é que vai ser lá na frente. Ok, eu vi. Desejo sorte. Eu desejo sorte. Eu desejo sorte. Mas vamos citar. E aí, cita um exemplo essa federação. A federação agora nós temos aí o PP, né, que tá ensaiando. É o PP com o PL e não é DEM não, é Democratas isso. É Democratas não? É Democratas, né? Não, é Democratas. Democratas. Esses 3 aí estão ensaiando uma fusão. Quero ver como é que vai ser por questões aí lá na frente. Aí vamos pegar esses 3 partidos. Bom, se repete, se está lá na Nacional, tem que repetir aqui no Distrito Federal. Vamos trazer o Distrito Federal. Vamos lá. Quantos candidatos a deputado federal esses podem lançar aqui no Distrito Federal? Com a nova regra. Antes, como é que era? Você lançava 2 vezes o número de cadeira na eleição passada. Se fosse a eleição passada.
Ou seja, lançaria 16 candidatos a deputado federal. Beleza? Nós temos 8 cadeiras, 16. E agora? Na verdade... 3 partidos aí no caso, né? Hã? No caso, os 3 partidos. Os 3 juntos, eu estou falando aqui. Daquela coligação. 54 candidatos. Hã? Seriam 54 candidatos. Se fosse Não, eu tô separado. falando se fizesse coligação. Sim. Coligação. Ah, tá. Tá? Agora, como é que eles vão poder lançar? Um número de cadeira, mais um. 9 candidatos. Oh, casamento bom. A briga vai ser grande, bicho. Imagine quem serão... e desses 9, 30%, ou seja, 3 tem que ser mulheres. Viu como é que facilitou não ter mulher laranja mais? Nisso Agora vai ter mulher de representatividade. Exatamente. É a questão Aí tem de- que ter representatividade, de qualidade. tem que ter voto. Candidato de Tem que E ter aí voto. você pega, né, que um quociente eleitoral para deputado federal é 160 mil votos, faz a conta aí que você vai ver quantos votos cada um desse aqui vai ter para poder alcançar Nossa. 160 mil votos. Agora o bicho pega. Eu brinco o seguinte, esses dias me perguntaram, vem cá, um pretenso, um pré-candidato olha para mim, doutor, eu vou ter 50 mil votos, eu posso ser candidato a deputado federal? Eu falei, nem sai de casa. Gasta seu dinheiro, não. No mínimo 80 mil votos para começar a brincar. Hoje, com essa configuração. Para deputado distrital, Pepa. Vamos para deputado distrital? Vamos falar de deputado distrital? Para distrital, tem um blog. Ficou gostoso a briga. Tem um Ficou blog gostoso. do Distrito Ficou- Federal, a brincadeira eu ficou boa. acompanho ele, tá? E dentro desse blog foi debatido muito essa questão. E no blog, de vez em quando eu falo, aquele candidato que na última eleição teve 2 mil votos, qual é a situação dele? Aquele que teve 5 mil votos, qual é a situação dele para a próxima eleição? Nessa mudança eleitoral. Aquele que quer vir. Aquele qual que é vem a pela primeira situação vez, dele? qual é a situação dele? Aquele que teve voto acima de 8 mil, acima de 8 mil votos 8 a para 10 mil frente. votos. Então, qual é a situação? Explica pra gente, doutor, essa situação aí, Como para que a é? gente possa entender Como é? melhor. Vamos fazer um corte aqui. Deputado distrital especificamente. Tá, Sim. Pepa? Na minha visão, doutor... Hoje doutor, eu saio daqui, meu amigo, eu não doutor. sou especialista. Eu não sou dono da verdade absoluta não, tá, doutor? Tá, vamos lá. Mas isso aqui é por impressão e por... Experiência, né? experiência e o que a gente... Leitura, né? A leitura. É leitura, tá? Vamos lá. Até a última eleição, iria lançar 48 candidatos a distrital. 24, Vezes 2. Ok. Para a próxima eleição, na verdade, é uma vaga lá, o número de cadeiras, mais um. Ou seja, são 25 candidatos que serão lançados por esse partido ou pela federação. Tá? 25 candidatos. O que significa dizer isso? O quociente eleitoral hoje para deputado distrital, eu vou chutar um pouquinho mais acima, 65 mil votos. Se você fizer lá 2 milhões e 100 eleitores, divide pelo número de cadeiras, vamos botar aí, que é nem eleitores, votantes. Vamos botar aqui 1 milhão e 900 votos, dividido por 24, você vai chegar aí perto aí de 65 mil votos. Vamos fazer com folga 65 mil votos. na última foi quanto? 62. 62 mil votos. Tá? Vamos botar 65 nessa, que não vai ter tanta abstenção. Vamos ser otimista nessa Porque a história. última, o problema da última foi as abstenções, né? Eu tava até conversando esses dias com meu pai, eu falava que a quantidade de abstenções que teve no Distrito Federal elegeu um senador. A Exatamente. quantidade de abstenções que teve no Distrito Federal na última eleição Mas elegeu um senador. toda eleição, hoje nós tivemos agora recentemente a eleição da nossa categoria, a última que teve da OAB, e a abstenção foi menor do que a passada, porque era o voto digital, né? O voto Ficou mais fácil. eu tenho aí as críticas a isso, não sei como é que foi, travando no final da apuração, tudo, com todo respeito por ter a chapa vencedora, mas as desconfianças existem, né? E o que não pode acontecer, e eu acho que a integralidade do processo eleitoral, isso o eleitor exige, que realmente quem ele vote seja que realmente apareça lá. Uhum. E isso e aí você pergunta, mas doutor, você acredita nas urnas eletrônicas? Acredito. Eu acredito. Eu também acredito. Nas eletrônicas, da Também forma acredito. que são, acredito Aproveitando plenamente. e comentando que E olha que eu vivi- virtual Não, virtual não E olha que acredito, eu vivi uma eleição de interior, contagem de voto. Meu amigo, vou te contar uma coisa. A garrucha estava do lado. Aquela era boa. Eu participei desde a primeira, viu? A garrucha ficava do lado. Rapaz, é loucura. E aí, vamos voltar aqui para nossa história aqui.
Bom, então cada partido lança... Pepa, me dá um pouquinho desse café aqui, porque eu... Vou pegar aqui a carona aqui. Caneca chique, Pepinha, pode falar. Olha, essa caneca aqui, ó. Rapaz, Pepinha Podcast. nós estamos enjoados, Olha isso aqui. O trem tá profissional mesmo, hein? Isso aqui é pra vocês, pelo amor de Pepinha Deus. Podcast foi feito nessa 4 Foi, estações aqui. quatro estações. Quatro estações. Aqui fazer o merchandising dele. Nosso apoiador aí. Legal. abraço. Ótimo. E aí, Pepa, veja bem. Cada partido ou federação vai poder lançar 25 candidatos. Ok, esse Ok. assunto é importante, doutor. Esses 25 candidatos, eles precisarão fazer 65 mil votos. Necessariamente. Nós estamos falando para distrital. Distrital. Estou falando especificamente para distrital. Tá? Eu fiz o corte certinho no distrital. Significa dizer o seguinte, você imagine o seguinte. Pega aí 65 mil e divide por 25. Vai ver a média aí, vai ser 3 mil e pouco. Então, ou seja, vamos pensar bem. Para o partido, anteriormente, quando ele lançava 48, 2.600. Mas quando ele lançava, o candidato chegasse num partido e falasse, eu tenho 1.000 votos. O presidente do partido abraçava. Tá feliz ainda, né? Se eu fosse dirigente partidário hoje, eu estaria buscando aí, Era se eu aquele fosse... toque nas costas dos 1.000 hoje, né? eu estaria buscando hoje, com essa nova regra, candidatos que tenham acima de 5 mil votos. Acima de 5 mil votos. Eu bati nas costas dele que seria a cena do cara que tem 1.000 votos É. hoje. Seria, obrigado, valeu. Muito obrigado, tchau, e vai apoiar alguém. Então, assim, o que nós vamos ter para a próxima eleição, Pepa? Muitos desses que tiveram 1.000 votos, até 1.500 votos, eles não vão sair candidatos. Eles não vão ter legenda partidária. Ou seja, aquela loucura vai diminuir metade dos candidatos que tiveram da eleição passada. Nós tivemos 1.000 e tantos candidatos. Essa nós vamos ter 500. Ou seja, vai Aquele cara que teve 800 votos, aquele cara que teve 500 votos, que querendo ou não, eu vejo isso como algo muito negativo para a política. demais. Eu vejo. Demais. Eu, João Paulo, Isso. vejo isso como muito negativo. Por quê? Não oportuniza. Porque ele não oportuniza. Não, Porque na verdade você pega esses votos, dá um exemplo. Você pega esses votos do fulaninho lá que teve 300 votos. Fulaninho é bom. Não, a gente não citar nome, Sim, né? sim. Vamos aqui, né? O fulaninho lá deu 300 O ciclano deu fulano e o fulaninho. ganhou 300 votos. Mas teve aquele cara que representa a sua cidade, que teve lá seus 12 mil votos, um exemplo. Seus 12 mil votos, não foi eleito por legenda partidária, mas lá por causa desses 300 votos desse cara. Você vê que você tira a representatividade de uma cidade, tá muitas vezes de uma cidade, por causa de um cara que muitas vezes já sabia que não ia ter, que foi lá só pra, muitas vezes, pra complementar uma legenda, porque o cara chegou lá, não, vamos lá. E é isso mesmo que eu tinha comentado, quando eu falei assim, teremos candidatos de qualidade, é porque, por vezes, na escola, em qualquer lugar dessa vida, nossa experiência, muitas vezes a pessoa técnica, responsável, pagava o pato pelo que não fazia o serviço. Então esse voto de qualidade, tem pessoas com 10.050 votos, 10.040 votos em outra eleição, que se os outros dos 800 não tivesse pego, esse outro estaria lá com 15. Não, e mais, a eleição passada, e aí nós vamos falar do resto eleitoral, tá? Sequer precisava ter alcançado o quociente eleitoral para poder participar da sobra. Ah, doutor Carlos, me explica que diacho é sobra, pelo amor de Deus. E esse quociente eleitoral, o pessoal não consegue primeira entender coisa, muito. o que é sobra? Vamos lá. Vocês concordam comigo que quando vocês pegarem lá 1 milhão e... Vamos botar que dê 1.900.000 eleitores, dividir por 24. Aí nós vamos chegar lá naquele número mágico. Tá? Faz aí, João. 1.900.000 dividido por 24. 1.900.000? Bota aí. Vou ser bem otimista. 900 Divide por 24 aí. dividido por... É conta, gente. Dá 79.200. Não vai ser isso tudo, não. Pode botar aí 1.600.000. Bote 1.600.000. É porque, na verdade, tem que descontar os... Os brancos, nulos. Seria Só em 10 mais dias, daria um milhão e- Divide por 24 aí pra eu ver aqui. mais ou menos. Pra chegar no número que eu quero. Dá 66.700. É por aí, é por aí, é por aí. Então, quando eu falei em 65, beleza. Significa dizer o seguinte, cada partido que alcança 65 mil, Garante uma vaga. Então são 24 vagas, ok? Só que vai chegar que briga, lá hein? pela 19ª vaga, que nenhum partido
vai ter alcançado esse quociente eleitoral. Tanto é que se a gente for pegar aí o último candidato eleito na legislatura passada, na Câmara Legislativa, ele teve 6.578 votos. Ensaia hoje para ser candidato a governador, né? Quero só ver como é que uma eleição dela. Tá. Já se lançou aí. Isso faz parte da cultura. Da cultura. E aí, resultado da história. Ele conseguiu isso. Enquanto nós tivemos aí candidatos aí com 10, 12 mil votos, 13 mil votos, que não sentaram na cadeira por questões aí de contas, justamente que outros aí não alcançaram, tá? E aí, o que acontece? Porque precisava mesmo, qualquer um poderia. E aí, o que mudou para essa eleição? Bom, já para o resto eleitoral, primeiro para ser eleito, para ser diplomado, precisa de duas coisas. O partido alcançar o quociente eleitoral e o candidato ter pelo menos 10% desse quociente eleitoral. Então, ou seja, um deputado ter no mínimo 6.500 votos, 6.600 votos, 6.500 votos, tá? 6.500 votos, ok? Se ele não obtiver os 6.500 votos, ele nem precisa se coçar. Não precisa, claro que não, porque ele não vai ser diplomado. Ele não consegue, para você tomar posse, você precisa ser diplomado. Ok. Tá? A única forma de um candidato que não alcançou 6.500 votos assumir um mandato, não é nem assumir um mandato, temporariamente ficar no mandato, é se ele foi eleito como suplente e o titular sair, temporariamente ele entra lá. Temporariamente ele entra lá naquela vaga. Mas se o cidadão desistir, ele também não pode virar deputado. Aí tem que ter nova eleição. Caramba. Nunca aconteceu. A coisa é tão complicada. Aí, só continuando o raciocínio. Vamos lá. E na próxima eleição? Bom, vamos pro resto eleitoral agora. Vai lá, chegou na 19ª cadeira lá. Acabou. Ninguém mais alcançou lá o quociente eleitoral. Vamos pro resto. Para participar do resto, o partido ele tem que ter alcançado 80% do quociente eleitoral e os candidatos têm que ter tido 20% desse quociente eleitoral. Ou seja, 10 mil votos, digamos assim, se não calcular. Não, 13 mil votos, 12 a 13 mil votos. O que isso significa dizer? Olha só, se eu fosse candidato, se eu tivesse tido 10 mil votos na eleição passada, se eu tivesse um crescimento, olha, eu só trabalhei numa região, eu abri mais 3 ou 4 regiões, então eu vou ter 14 mil votos. Se eu não conseguir ser o mais votado dentro da minha coligação, eu ainda posso participar pelo critério da sobra. E mais, suponhamos que não seja, aí não alcance, ainda sobre 1 ou 2 vagas por esse critério aí. Aí vai para os mais votados. Então, se você for analisar bem a eleição passada, o candidato ele consegue muito bem aí. Um candidato tem 15 mil votos. Eu vou fazer aqui um corte aqui, porque nessa situação do doutor narrou, seríamos o caso, se fosse a situação agora, da nova lei, com base no passado, se fosse no passado, aquele com 6.500 não estaria lá. E o candidato com 10 mil e pouco teria chance de estar. Porque, na verdade, vai pelo partido, depois do partido vai pela sobra, não foi a sobra, vai para o mais votado, que é mais 3 justo, caminhos ainda, né? que é mais justo, 3 possibilidades, que é mais qualificado, aí que é mais, né? É acessível. Aí as pessoas falam assim, doutor, mas você não acha que os pequenos não vão ter representatividade? Aí eu falo assim, olha, os pequenos eles têm que realmente trabalhar um pouco mais. Eu vejo que eu venho de uma família humilde. Automaticamente quem vem de um lar que tem melhor proporcionalidade tem melhores condições que eu. Então, obviamente, eu tenho que estar numa quinta-feira à noite no podcast do Pepinha, falando de direito eleitoral, enquanto a turma tá lá ganhando milhões e milhões de peças. Bom, eu tenho que me rebolar mais. Doutor, mas isso é a vida, né? É a vida, é a vida. Mas o pequeno, gente, o pequeno é o seguinte, se você vê que não tem condições, e aí isso eu vou ser muito claro, eu posso olhar onde para a câmera? Essa câmera aqui? Vou olhar para essa. Se você vê que não tem candidato, amigo, faz o seguinte, aqui Planaltina, desista da sua candidatura e vai em alguém que tenha, pelo amor de Deus.
Porque o que acontece? O que tem acontecido nas eleições? O tal do líder eleitoral, do líder, ele chega e fala assim, não, eu vou me vender para um cara de fora. Beleza, você vai ter aí, hoje, na eleição, você vai ter aí 45 dias, no máximo 60 dias de alegria. E você vai ter aí a sua cidade com a dona marcando. Por quê? Porque você vai ter, se você saiu candidato e não conseguiu ser eleito, você deu voto para alguém de fora. Se você não saiu candidato e apoiou alguém de fora, pior ainda, porque você depois contra a sua cidade. Então, eu acho que Planaltina, viu, Pepa? E aí, falando bem de algumas regiões, eu acho que com esse modelo que está aí, ela beneficia muitos votos locais. Eleição passada tem que ser discutida. Eleição passada, Planaltina elegeu um, né? Sim. Tem um dos maiores redutos Já elegeu 3, cara. Justamente em quase isso. quarto. Então, assim, a Planaltina, Taguatinga fez dever de casa, o Ceilândia faz dever de casa, por que essa cidade não faz? Então, assim, e aí puxando, sem falar de nome de A, B ou C, porque eu sempre falo o seguinte, essas cidades, elas têm que fazer um pacto. Eu sou favorável, lá na frente eu ainda espero o voto distrital. Eu sou entusiasta, mas não é isso que a gente tem para hoje. Não, eu acho que chega ainda o voto distrital, porque o voto distrital é o que mais aproxima o eleitor. Porque se você for analisar bem, o deputado, ele representa quem? Povo. Tanto o vereador e o estadual, que aqui se funde no distrital, ele é o cara que mora meu vizinho, tá? Pena que alguns mudam da cidade, né? Alguns mudam. Mas, tudo bem. Em tese, esse cara, ele é o cara que eu vou bater na porta dele e vou falar assim, fulano, eu preciso de tal coisa. E a Câmara Legislativa hoje do Distrito Federal, ela tem um papel fundamental. São 24 deputados distritais que representam e tem uma força danada no governo do Distrito Federal. Então você tem um executivo, legítimo, né? No executivo. Então você tem um representante legítimo. Tá? Então se você não tem esse pacto com essa pessoa, se você dá o seu voto para servir para um terceiro, meu amigo, você está depondo contra a sua rua. Aí não adianta dizer que o esgoto está estourado, o asfalto está detonado, o mato está cheio. Enfim, não adianta. Se você não sabe votar, porque o nosso eleitor, infelizmente, Pedro, a culpa do nosso parlamento ser tão distante é do próprio eleitor. Eu compreendo dessa forma. Você sabe por que é? Eu, doutor Carlos. Porque assim, a gente que faz eleição desde o início, e aí foi um mau costume, tá? Eleição antigamente era o quê? Showmício, boné, camiseta, brindezinho, tudo. E aí a Justiça Eleitoral veio em cima e falou, opa, não pode mais nada disso. Vamos tirar isso. Aí tiraram. Porque favorecia a quem tinha, né? A quem tinha. Aí não, aí deixaram a questão do financiamento ainda das empresas. Aí daqui a pouco não, a empresa não pode mais, porque para tirar dinheiro mesmo, tem que tirar dinheiro, tem que acabar com essa desigualdade. Tá? Mas o eleitor, a Justiça Eleitoral, ela começou a apertar isso, inclusive criminalizou isso, porém, o eleitor ainda não entendeu isso. Muitos eleitores não entendem, porque quando você vai bater numa porta, a primeira coisa que o eleitor te pergunta, o que você vai me dar? Cadê o boné? Cadê a camisa? Ano passado tinha gente que tava assim, tinha eleitor, me dava Cadê minha camisa aí, cesta básica? Não tem. Cadê minha cesta básica? Gente, é loucura. Então o eleitor que vai lá, e outra coisa, vamos ser honestos, Pepa, esse deputado que aí a conta é muito simples. Um deputado deve estar ganhando na faixa de 24 mil reais. Faz a conta aí, 24 vezes 12 vezes 4. É muito simples. Essa conta é simples, Pepa. 24 vezes 12 vezes 4. Hoje aqui é matemática. É matemática, é só matemática. Hoje aqui a matemática tá Vini. Hoje é matemática pura, viu? E quem 24 vezes 12, 24 mil vezes 12, dá 288 mil. Vezes 4. Vezes 4. 1.152.000. 1.100.000. Olha só, o cara... Vamos fazer eu ganho aí 20 mil reais por mês. Em 4 anos eu vou ganhar 1.100.000. Como é que eu vou gastar numa campanha eleitoral 3, 4 milhões? Como? A verdade não é crua. A conta não bate, né? Na verdade não é crua da matemática hoje está bem escancarado. Essa é a realidade da eleição. Eu acredito ainda naquele candidato que tem sola de sapato,
que está ali no dia a dia da comunidade, vivenciando essa comunidade. Só que, Pepa, é isso que o Dr. Carlos comentou aqui agora, que é importante frisar. Temos que ter entendimento de que os líderes nessa hora não adianta. Ah, eu sou líder do grupo tal e quero disputar. Às vezes esse líder não tem nem 1000 votos. É melhor ele pegar um líder que está ali consolidado, que tem história ali de trabalho, se juntar com o outro para fortalecer. Porque senão você diminui. Na guerra, quando você se luta sozinho, você não vence ninguém. Mas quando você junta com o outro, você forma um batalhão. Olha, tá bem esclarecedor, então é isso. Tá bem esclarecedor, mas deixamos um ponto aí em aberto. Pois não, Pedro. Deixamos um ponto aqui em aberto. Vamos dizer que para Distrital 2022, eu preciso que o senhor esclareça isso aqui para mim, porque já foi bem esclarecido, mas é bom bater nessa questão. Como eu falei do blog, né, tem um blog aí que ele faz esse análise muito bem, e ele fala assim, olha, se não tiver, o cara é bem escrachado, se não tiver 5 mil votos, rapaz, você nem sai de casa. É verdade isso. Isso é verdade, doutor? É verdade, isso é verdade. Porque se você, veja bem o Pepa, e 5 Isso é, mil votos... isso é uma loucura. Pepa. Porque você imagina só uma coisa, eu falo, não é uma loucura. Imagina você que vem pela primeira vez, tá? Eu dou exemplo, um exemplo, por exemplo, 2014. Pela primeira vez, tinha 1001 possibilidades. Como nós já vimos pessoas se candidatarem, tá? E sair com 5 mil, 6 mil, ser eleito. Já vi muita gente aqui dentro de Planaltina mesmo. Nós temos alguns exemplos dentro dessa questão. Então, olha só como pegou essa linha de corte. Quer dizer que essa linha de corte, o sarrafo foi para 5 mil? Eu acho o seguinte, explica Pepa, isso para mim, primeiro doutor. que você não vai ter, se a pessoa não tiver 5 mil votos, Pepa, ela não consegue sequer uma legenda. Porque o dirigente partidário, Pepa, ele não vai querer dar legenda para quem tenha menos aí, eu não vou nem dizer 5, uns 4, ele ainda vai pensar nisso. Ele pode garimpar porque Pepa, o cara lá em cima pode dar mais. 2010, eu fui responsável com a derrogada lá do governo à época, o governador saiu preso, essa história toda. E aí, na verdade, eu me recordo muito de uma pessoa que eu trabalhava com ele, falava assim, nós vamos ter que inventar um candidato. Inventar. Vamos ter que inventar. E nessa época, eu não era advogado em 2010 ainda, pai de 2 filhos, imagina, você vai pra luta, né? Você vai pra luta. Você planta e colhe atrás. Você vai pra luta. E aí, rapaz, nós lançamos um deputado federal e eu tive a honra de ser o cara que buscava o apoio para ele dos deputados distritais à época. E nós começamos até a campanha, que hoje não pode mais, as placas, quem é fulano, fulano é trabalho, fulano mandando placa aí para tudo que é lugar. Em 3 meses, nós conseguimos ajudar a eleger, e aí foi um trabalho muito bem feito de marketing, de todo mundo, a gente sozinho não faz, mas nós conseguimos em 3 meses de campanha. Na época a campanha era isso, a gente fazia campanha. O primeiro mês é isso, é conhecimento. O segundo mês é crescimento. Era 90 dias de campanha. Era uma loucura isso. Tá? 90 dias de campanha. Imagina 45. E aí, no terceiro mês, era consolidação. Então, chegar no terceiro mês, você já está com 10 palmos de língua para fora. Tá? Aí fulano é trabalho, fulano é isso. E aí eu pegava os candidatos, eu recebia muitos candidatos a deputado distrital. E aí eu perguntava, a primeira pergunta, quantos votos você acha que você vai ter? Aí a pessoa olhava para mim e falava assim, 5 mil votos. Eu falei, olha, 5 mil votos, muito voto para deputado distrital. Como é que você vai conseguir esses 5 mil votos? Não, porque eu sou líder lá da igreja, eu sou presidente do grupo de jovem, e é isso. Eu falei, mas quantos jovens tem no seu grupo? Tem 70 jovens. Pera, alguma coisa não fecha, a conta não fecha. A conta não fecha, eu não sou de tirar nenhum tipo não quero tirar nenhuma esperança de ninguém, de sonho é sonho, então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 2.000 panfletos, casadinho com o meu federal, e vou te dar 10 perfureios de carro. Quando acabar os 10, você vem, que eu mando fazer mais para você.
esse cara sumia e não me aparecia mais. Tá? Fazia o material dele, e dinheiro, a primeira coisa que eu veio, dinheiro. Não, dinheiro por enquanto não, vamos ver o crescimento, vai crescendo, a gente vai investir em você. E aí, ou seja, ele não tinha esse perfureiro, ele não tinha 10 carros para botar os perfureiros dele. Imagina se descobrir descobriu quem era quem do processo. Aí quando você ia olhar o resultado eleitoral desse cara, teve 50 votos. Tá? Então de 5 mil foi para 50. Hoje, 70 do grupo hoje não vai ser assim, Pedro. Eu acho o seguinte, o dirigente partidário, ele não vai querer mais lançar candidatos que não tenha realmente comprovação que ele tem capilaridade. O doutor William falou um ponto aqui, eu lembro muito bem, tá? Eu tive a oportunidade de sair em 2014, primeira vez, e aí eu cheguei, eu lembro como hoje, e fizeram uma comparação que eu cheguei assim e falei assim, poxa, eu sou rabo. Cara, o cara vira pra mim e falou assim, ó, a eleição é o seguinte, cara. Desse jeito, nu, cru. Ó, a eleição é o seguinte, tá? É rabo, corpo e cabeça. Você já ouviu falar essa frase? Sim, é. Rabo, corpo e cabeça. O rabo é o último. Quem é rabo? O último, tá ferrado. O corpo tem o quê? O que é o corpo? O grosso, né? O corpo vai dessa cabeça. O que acontece? Quando eu tô falando isso aqui, Olha a loucura eu isso aí, fiz isso cara. no começo bem simples. E agora? E agora com essa mudança? Pepinha, E agora com isso aqui? Agora? Como é que fica? Pepinha, quando esse aqui, quando esse Vai aqui. ter só corpo e cabeça? Não Com vai ter rabo? licença aqui. O que acontece? No começo eu falei bem assim, né? Temos agora candidatos de qualidade. Porque, de fato, com o número de 48 para 24 vagas, tinha muita gente ali que fazia o que? A escada. Vamos pegar aqui o exemplo do palhaço, que tem que ter uma escada. Tem um palhaço principal e o escada do palhaço. Para subir ali e atingir a plateia. Mesma coisa acontecia antes. Com 48, tinha muita gente que fazia o quê? Volume, porque junta 50 de um, 800 de outro, e faz ali o coeficiente eleitoral para o grande, o cabeça, conseguir chegar no topo. Com isso, a mudança, essa brincadeira do jogo eleitoral mudou, que é onde o doutor chegou aqui agora. Então não é mais interessante, por jogo eleitoral, colocar pessoas para fazer colchão, para fazer escada, para fazer passeio rabo. Agora tem que ter pessoas, candidatos cabeça, que sabem o que estão fazendo, que qualifiquem, que saibam buscar os votos e que representem de fato. Porque com isso também, como bem narrado pelo doutor, no começo a gente não tinha um candidato que representasse de fato o eleitorado. Um candidato com 20 mil votos, baseado na porcentagem dos votos eleitos, não representava. Agora, com 24, o candidato talvez, por conta da diminuição, ele vai ter mais votos. E a mais representação. Então, a regra toda, o princípio está aí. Eu acredito que o número de votos ele cresça muito, tá? Porque antes você tinha... Eu vou usar aqui, doutor, no meu cálculo que posso estar aqui viajando, mas ano que vem eu vou ouvir depois comparar. Mas eu ousaria dizer que é possível, estávamos falando de a dobra e meia de votos. Eu concordo pelo seguinte, porque você vai tirar metade dos candidatos. Nós vamos ter 500 e poucos candidatos. Antes nós tínhamos 1.100, 1.100 e poucos. Se não me engano, foi 1.140. Nessa, se todos os partidos lançarem, porque ainda tem a questão da federação, e aí a federação só vai lançar 24, só vai lançar mais e aumenta a proporção dos votos. Só vão lançar 25 a federação. Vai diminuir muito o número de partidos. Muito. Nós vamos ter para 24 vagas, aí nós vamos ter aí 400 e pouco, 500 candidatos no máximo. Na eleição passada, não sei se o senhor sabe, doutor, se eu não me engano, foram 33 partidos no Distrito Federal. Eu estou falando a nível distrital. 33 partidos aqui. Você acha que nessa próxima eleição, com toda essa mudança, com a federação, quantos partidos vamos ter concorrendo à eleição 2022 no Distrito Federal? No máximo 25. Doutor, eu ia fazer seu número tá alto, hein? Pepinha. Tá bem otimista. Eu Você sabe por quê? Vou pedir licença aqui aos três aqui, antes do doutor falar, porque
Porque essa discussão é gostosa. É isso que é gostoso. E é fundamental. Quem elabora um eleitoral... E o sabe que isso é podcast do gostoso. Pepinha, filha, justamente pra isso aqui Olha mesmo. só, eu vou dividir um Pra pouquinho. que haja essa Eu discussão. gosto sempre de trazer a terceira visão, né? Tem a visão primária, a discussão ali, eu pego os dois e faço a média ali. Mas eu creio que nessa jogo aí todinho, acho que um terço dos partidos vão se fundir aí. Fundir não. Vamos fazer a federação. Eu creio que aí o doutor não tá muito alto não, doutor Pepa. Eu creio que eu vou ficar o seguinte, para não deixá-lo só, mas também para não fazer a copia e cola, eu diria que estaria entre 16 a 20 partidos. Você acha 16 a 20? Eu Eu acho acho que 16 a 20. eu não chego nisso não, sabe por quê? Porque tem alguns partidos. E aí, gente, infelizmente, viu, Pedro? Infelizmente. E aí, me perdoem os dirigentes partidários. O partido hoje virou um negoção. O fundo eleitoral e muitos partidos, eles não estão preocupados realmente com a eleição. Eles estão preocupados em receber fundo eleitoral tal, e garantir, e eles vão testando. Vão testar. Vão testar e vão fazer. Se a nível nacional, porque também não tem a federação muito, né? Aqui embaixo. Local. Tá? E aí tem um partido que ele sempre vai estar sozinho e ele não vai fazer federação. Só pra mim entender mesmo. Quando chega lá na nacional, lá em cima, ele faz a federação, vai valer pra toda a eleição, todos os estados, por exemplo. Vertical. Aqui a gente falou aqui, ó, do senador, do PP, vai pro PL, senador, pro federal, pro distrital? PP, PL, federação lá em cima. Aí fez a Sim. federação lá em cima. Os partidos deixa eu são falar. obrigados a fazer juntos também com o distrital. Ontem, inclusive, até parabenizar. E aí tem que parabenizar mesmo. Teve a filiação do presidente Jair Bolsonaro lá no Brasil 21. Você é bolsonarista? Não. Não é mais nada? Não. Mas, e aí do ponto de vista... mas você também é petista? Não. Não 2 vezes. Não, esse é não de jeito nenhum. É análise técnica, né? Tá. Só que eu vou fazer análise técnica. Tenho grandes amigos dentro do PT, que tenho grandes amigos. E hoje aqui dentro eu de vou tudo que fazer essa análise técnica. O podcast hoje justamente mais uma linha sem técnica, paixão. entendeu? Sem paixão. Tá bom? Ok, sem paixão. E aí, o Pepa, nós tivemos lá ontem a filiação do presidente Jair Bolsonaro, né? E aí, teve o Jair Bolsonaro no PL, o PP vai vir com a federação partidária e o DEM, tá? Também com a federação partidária. Esses 3. Então, aqui no Distrito Federal, também vai ter que se repetir. Não pode o PP lançar candidato fora, não pode, entendeu? Isso federação. Mas, por exemplo, na majoritária pode ter coligação. Sim. Pode ter coligação. E aí não precisa necessariamente... A coligação... porque nem tem para proporcional coligação de nível proporcional. Essa federação pode se coligar a outro. Eu posso fazer uma federação. A possibilidade. Aqui funciona como se fosse um partido só. A coligação só frisando, Pepa, que é na questão da majoritária. Sim. Na majoritária. Proporcional tá fora dessa questão. Federalizou, fez a filiação, Olha, eu preciso terminar isso aqui, eu preciso terminar esse podcast em alto. Essa questão aqui Nós já falamos uma hora aí, não? Foi bem discutida, né? Tem uma Essa questão aqui tá bem discutida, mas eu falo uma coisa para vocês, né? Só um ajuste dentro disso aqui. Doutor Carlos, eu gostaria que o senhor fizesse assim, um resumo de tudo isso, de todo esse bate-papo nosso, tá? E nos preparasse aí, porque os ouvintes do podcast do Pepinha precisam ter conhecimento de toda essa questão. Eu acho que vamos precisar ter outro bate-papo desse. Aqui uma questão, porque é bem esclarecedor, ok? É bem esclarecedor isso aqui. Então eu peço para o senhor fazer um resumo de toda essa conversa, de toda essa questão e principalmente o que se refere ao Distrito Federal. Governador, senador, o federal, o distrital, essa questão aqui, porque, queira ou não, aqui é o nosso quadrado. Pepa, veja bem, primeiro que eu ando muito na cidade, você sabe disso. Sim, ando muito nessa cidade e eu vejo o seguinte, o bairrismo, ele está em voga no Distrito Federal. Ele está em voga. A população já entendeu o seguinte, que quem traz emenda parlamentar
para o QDD da administração regional é o deputado da região. Ponto. E quanto mais deputados na região tiver, mais dinheiro vem. Tá? Eu sempre falo o seguinte, a partir do momento que o eleitor ele começa a votar em candidato de fora... Desculpa, o senhor quer dizer então que a região sul, ela tem todo esse desenvolvimento, todo esse investimento devido à quantidade de candidatos que há naquela região. Com Porque certeza, hoje, por exemplo, nós estamos aqui na região norte, hoje só temos 2 candidatos na região norte. Uma região norte, não estou falando de uma cidade. Uhum. Região Com norte, nós certeza. temos 2 candidatos na região norte. deputados. 2 deputados, aliás, desculpa, 2 deputados eleitos na região Sim. norte de 2018 para cá. Sim, sim. E isso... Olha o quanto que a região perde, viu? Sim, perde muito. A região norte já teve, ó. Aqui já elegeu 3, essa outra cidade que você está se referindo já elegeu 2, tá? Quem não lembra? Padre Jonas, Anilcé Machado, nossa conselheira. Quem não lembra disso? O Paulo, Tá? né? Aí já veio depois, o Paulo já veio depois, tá? O nosso conselheiro Paulo já veio depois. Então, assim, quem não lembra, tá? De quando se tinha 2 ou 3 parlamentares, aqui Planaltina mesmo. Mas, assim, o que eu vejo? Cada região, tá? Ela precisa ter, sim, a sua representatividade, porque lá na Câmara Legislativa, essa representatividade vai fazer diferença no dia a dia da pessoa, tá? E aí, veja bem, Pepa, agora não adianta ser qualquer um, não adianta aventurar, tá? Adianta o seguinte, olha, e aí, Pepa, a urna ela testa muita coisa, tá? Na eleição passada já teve um teste, veja da região aí, por exemplo, dessa região norte aqui, quem foram os candidatos? E eu estou dizendo categoricamente, olha, senhor candidato, se você não teve 5 mil votos, repensa, porque você só vai servir de trampolim para outro, simples assim a conta. A cauda novamente. Vai virar nem calda, vai virar unha do pé e olha lá. Unha do pé, E olha lá. Gostei, doutor, gostei. Agora, procure o candidato da tua região que tenha chance, que está em crescimento e apoie ele. Para quê? Para você trazer mais dinheiro para sua cidade. Gente, não adianta. Tem um amigo meu que sempre fala assim, olha, quem não tem dinheiro é cachorro. E é verdade, Moacir Rabelo está lá em Miami. E é verdade, a cidade que não tem dinheiro, que não tem um deputado que brigue por ela, que não tem 1, 2, 3 deputados brigando por ela, se arrebentou. Tá? Vai ficar muito aquém. O crescimento é sempre a região sul. Por quê? Porque lá faz mais representantes. Essa é a verdade. Você falar uma coisa, me veio muito a questão de pensamento comercial nesse sentido. A lei da oferta e da procura. Vou dar um exemplo. Se tem 3 candidatos aqui, aqueles 3 deputados vão querer fazer mais pro Planaltino. Por quê? Porque ele quer conquistar os votos ali de dentro. Então ele trazendo mais coisa para dentro do Planaltino, ele vai investir mais aqui. E eu dou um exemplo, Planaltina, nós estamos falando do Distrito Federal todo, mas eu dou um exemplo Planaltina, né? A região norte em si. Mas Planaltina, por exemplo, em média, são 130 mil eleitores, votantes. É muita coisa. Olha para cá, quantos Planaltina poderia fazer? Quantos Sobradinho, somando Planaltina, Sobradinho, Paranoá, Itapuã, Sobradinho 2, Fercal, poderia fazer? Olha só! Pepa, eu acho até... É bem claro isso, o fortalecimento da região é importante. É importante. O fortalecimento do Distrito Federal, ele é importante. Mas é essa hora que o Dr. Carlos estava caminhando para o mesmo pensamento que eu estava aqui, que é a hora dos pretensos candidatos analisarem mesmo. Porque só para concluir aqui, não adianta querer aventureiro continuar se aventurando ano que vem. Vai prejudicar a comunidade, vai prejudicar a sua cidade, ele não vai se prejudicar. Ele vai prejudicar a si e a cidade. É hora dele juntar, chegar, amigo, eu quero melhor para minha cidade, eu não vou mais, eu tô aqui contigo. Porque não é hora mais de ficar com ego, não, eu quero mostrar que meu nome tá lá, porque eu... Não é assim mais. Toda eleição, eu costumo dizer, fechando essa conversa, né, da minha parte, é que toda eleição a regra do jogo muda. Mas o candidato continua com o mesmo pensamento. Então o candidato que não muda o pensamento não consegue ter êxito. Todo jogo, quando muda a regra, tem que mudar a estratégia. É preciso se renovar. E na verdade é o seguinte, você via aqueles candidatos com menos votos, na verdade ele nunca quis ser eleito. Ele queria o cargo em comissão.
Infelizmente era isso. Vamos esclarecer mais, né, doutor? Todo mundo queria fazer uma lei de troca. Olha, eu tenho isso aqui, mas depois eu quero isso. Exatamente, era só isso. Hoje não vai ter mais isso. Hoje a eleição é técnica. Tá? E eu acho. Sobradinho consegue ter o seu deputado. Mas eu não gosto daqui de todo mundo aqui. Então veja alguém da região norte e vote também, que também está beneficiando a região. Paranoá, que na verdade nunca teve um morador legítimo da cidade, pode ter o dele também, pode. Mas eu não gosto de ninguém do Paraná. Então veja alguém da região norte e vote. Porque da barragem para cá é a região norte. Então precisa ter mais e mais e mais representantes. Simples assim, a conta fecha e essa região vem a crescer. É isso. E há possibilidade sim. Ainda tem na região norte grandes nomes. Grandes nomes. Só escolher. Escolhe um, pau na muleira e pronto. E aí tem 4 anos pela frente. Só vou dizer o seguinte, eu aposto, e aí a gente pode fazer uma aposta aqui, Pepa. Ô, louco. Nós temos 24 deputados. Na última 9 permaneceram. Nessa, dos 24, eu acho que permanece no máximo 5. Eu vou copiar o doutor, viu? Vocês me permitem, eu vou copiar ele. Essa aposta também é o... Eu também. Eu vou. O senhor acredita que vai haver uma renovação brutal? Com esse novo critério aqui, Pepa, pelo menos os 3 últimos estariam fora. Já está indo por eliminação. Por eliminação. Os 3 últimos aqui estariam fora. Eu já penso também muito parecido já com o doutor, porque a gente conversa, querendo ou não, com a população. Aí a gente vai já trazendo um pouco mais assim do povo, né? Que vai ser a população quer renovação, porque a população ela cansou das mesmas pessoas sentar lá na cadeira. Não é todo que a gente vê exemplo. Isso aqui é claro, aqui em Brasília, por exemplo, você parar para pensar, os senadores foram eleitos pessoas que nunca tinham se candidato ao Senado. Se você parar para pensar, o governador nunca tinha sido se candidata para ser governador. Então, assim, as pessoas estão buscando, querendo ou não, essa renovação. Isso já é natural, que está vindo já da última eleição e vai vir trazer para próximas eleições. Isso aí já é algo que já está escrito. Considerações finais? Pepe, é só agradecer mesmo, que eu acho que nós já estamos estourados. Dizer que eu gostei de ver aqui a Vera Lamonier, que linda, que maravilhosa, Vera, vou lembrar. Abraço, Verinha. Um abraço, Wesley, o nosso conselheiro, o Barba, que história bonita de vida, hein, cara? Do Barba. Então, assim, eu vi muita gente Vitória, Zé Vasco. Vários. Aquiles, né, e outros aqui. Que show isso aqui, viu? E eu acho que essa conversa não pode ter parado aqui, não. Acho que eu quero também dividir essa bancada mais vezes com o doutor. E aí na rua, vamos fazer diferente dessa, Pepe. Pedir para as pessoas que estão assistindo trazerem dúvidas e a gente discutir aqui. É justamente. Tá, a gente vinha aqui comer esse salgadinho maravilhoso do... Como é que é o nome aí? Da Helena Salgados. Da Helena Salgados. Helena Salgados. Na quadra 3 aqui. Nessa caneca do Pepinho da 4 Estações. É o café da Cidinha, tá? Da Cida da minha esposa. Tá? Eu quero vir mais. É isso aí então, gente. Obrigado. Olha só. Doutor William. Eu quero aqui deixar a minha alegria, Pepinha, a todos vocês pelo convite. Foi uma honra, viu, doutor? Compartilhar, ouvir, compreender. E é gostoso demais aprender o tempo todo, é mais com pessoas qualificadas igual o doutor Carlos, tá? Eu estou disposto a vir novamente qualquer convite, porque esse papo, ele é muito extenso, ele vai, e é papo gostoso, isso é interessante para todos. E levar conhecimento, e dividir o conhecimento, compartilhar com todos os eleitores também é interessante. Porque a gente consegue mudar a mente, o renovo. Eu posso quero aqui também, novamente, agradecer, estava maravilhoso, tudo isso aqui. Todo mundo preparou aqui, ótimo. E o podcast do Pepinha é excelente. Quem acompanha sabe, tem qualidade, esse papo gostoso. Fica aqui meu agradecimento. Eu posso dar contar um bastidor que eu e meu pai estava conversando e meu pai estava preocupado. Ele falou, pai, será que a gente vai conseguir conversar 45 minutos, pai? 1 hora? Aí, olha só o advogado. Será que a gente vai conseguir conversar 45 minutos, 1 hora? Eu falei, meu pai, João, não sei, isso aqui. Não, pai, então vamos deixar fluir o papo e tudo mais. Quando a gente vê, que vai rolando, já deixa eu hora e meia já, né? Mas é isso aí. Vocês querem dois advogados falar Hoje, se fosse no júri, não acabou o seu tempo ainda, né? Hoje, o Pepinha Podcast agradece a essas 2 pessoas maravilhosas, Dr. Carlos Fernando, Dr. William Vasconcelos. Muito obrigado por esse papo esclarecedor. Sensacional. Você que está aí, assista, não perca, tá? Vamos lá, gente. Vamos junto nessa questão, tá bom?
Obrigado, doutor. Honra toda. Obrigado, doutor Carlos. Foi Obrigado, uma doutor honra, William. João Paulo, vamos lá? Vamos. Tamo junto. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor William. Obrigado, doutor Fernando. Galera, quero agradecer a presença de todos aí que tá assistindo. Então, assim, semana que vem, não nessa semana, que agora... É de 15 em 15 a gente dias agora passou agora. para 15 em 15 dias, porque a gente tá melhorando cada vez mais o podcast. A gente tá querendo trazer conteúdos de mais qualidade. Já tava de qualidade, mas a gente tá querendo trazer conteúdos de qualidade, né? Ressaltar isso que a gente tá trazendo agora ele quinzenal, não mais semanal. A gente tá trazendo quinzenal pra gente trazer um conteúdo de qualidade que vai abranger todo esse cenário, não só o cenário político de Planaltina, mas também do Distrito Federal, que nós estamos querendo agora trazer nesse sentido agora pro nosso podcast. Então, Obrigado, galera, um gente. abraço, boa noite. Boa noite. Até a próxima.